Olá, meus amigos, que Deus les bendiga a todos ustedes. Estamos aqui para dar sequência a nosso podcast, onde nós estamos falando sobre o Sermão del Monte. E no episódio anterior a este, nós falávamos sobre o adultério, onde Jesus dijo que adultério não é apenas o acto sexual de um homem casado com uma mulher ou de uma mulher casada com um homem. Jesus dijo que adultério é tão solo el hecho de la persona mirar a uma mulher ou a um homem para codiciar aquela persona. Solo de mirar e codiciar e desejar aquela persona, aunque ela não haja colocado um dedo em la outra, ela cometeu adultério. Veja como Jesus nos ensina para que tenhamos uma conduta realmente pulcra, límpia, transparente, verdadeiramente cristiana, que quando miramos para as pessoas, nós temos que vê-las como Cristo las vê, almas. Não importa se és homem, mulher, se és viejo, se és um jovem, um ninho, miramos como almas. Então, isso nos vai livrar de cometer erros. É um pensamento que você deve guardar. Bom, no dia de hoje, nós vamos ler São Mateus capítulo 5, verso 31. Também se dijo, Jesus dijo, também se dijo, em la lei de Moisés, qualquer que repudie a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Ou seja, na lei mosaica, não havia um critério, ou seja, a pessoa se hartava da mulher, se hartava do matrimônio, e ela simplesmente tinha que dar uma carta de divórcio para a outra pessoa. Pero eu les digo, Jesus, pero eu les digo que todo el que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, lá se cometer adultério. E qualquer que se casa com uma mulher divorciada, comete adultério. É um assunto polêmico, é um assunto que você deve entendê-lo perfeitamente. E antes de entrar neste assunto propriamente, eu queria falar para você que está vivendo uma crise em seu matrimônio, está vivendo uma situação difícil dentro de seu hogar, que nós outros temos uma reunião chamada Terapia del Amor. Sabe por que foi criada essa reunião Terapia del Amor? Exatamente para que nenhum matrimônio tenha que chegar ao divórcio. Aunque haja infidelidade, aunque hajam situações que você disse, o bispo, é que eu já não suporto mais viver com essa pessoa. Mas a terapia del amor foi criada exatamente para que você possa vencer isso. Você pode superar as heridas, você pode curar seu coração que foi lastimado, você pode perdonar aquela pessoa que de pronto lhe hizo um dano terrível, como é a traição. E a terapia del amor é para isso, é para ajudar-lhe a não ter que chegar a essa questão, a não ter que chegar a um divórcio, a uma separação, porque ao fim e ao cabo nada se casa com ideias de divorciar-se ou de separar-se. Quando nos unimos a uma pessoa, é porque creemos que essa pessoa será para toda a nossa vida. E a terapia del amor é uma reunião dedicada aqueles que querem salvar seu matrimônio, salvar sua relação, que queiram ser felizes em el amor, você que ha tenido tantos fracassos em sua vida amorosa, que você pueda recuperar essa vida amorosa e ser feliz, porque é possível ser feliz. Então, eu queria, antes de entrar aqui no tema, falar sobre isso, não para que você não cometa uma loucura, lute por seu matrimônio, vale a pena, porque ao fim e ao cabo, o que les uniu foi um sentimento, foi um amor. E Deus pode reconstruir e restaurar todas estas coisas. E por isso, aqui nós temos a terapia del amor. Em todos os templos da Universal, você poderá ter essa reunião especial dedicada aos matrimônios. Ora, quando Jesus digo isso aqui, eu les digo que ele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade. Ou seja, Jesus aqui, ele estava dando essa única possibilidade de um divórcio, quando
uma delas partes comete a infidelidade. Por quê? Porque infidelidade significa que se rompeu um pacto, não? E matrimônio é pacto, matrimônio, quando nos casamos, por isso colocamos uma aliança, não? En el dedo. Essa aliança é um símbolo de um pacto. E quando uno é infiel a la pareja, é como se a pessoa rompera, quebrara essa aliança. E por isso que Jesus dijo que nestes casos, a pessoa hasta podria divorciar-se de seu marido ou de sua esposa. Eu sei que muitas pessoas aproveitam isso para buscar o divórcio. Deus sabe de todas as coisas. E nós nunca vamos incentivar o divórcio, nunca vamos incentivar a que biblicamente a pessoa, e neste caso específico, ela tem essa possibilidade. Quando há uma infidelidade, ou seja, quando o marido lhe é infiel à sua esposa, ela tem o direito, biblicamente, de pedir o divórcio e reacer sua vida. E ela não estará cometendo o divórcio, ou não estará cometendo adultério, porque ela simplesmente foi quebrada a aliança com ela, não foi ela que quebrou a aliança com o marido, foi o marido que quebrou a aliança com ela. Lo mesmo el hombre, se a mulher lhe foi infiel, então isso dá ao homem o direito de pedir o divórcio e separar-se. Biblicamente, a pessoa não estará pecando, porque Jesus mostrou que isso poderia ser hecho neste caso específico, no caso de la infidelidade, e ele poderá assim recomeçar sua vida e casar-se novamente e formar uma família. Pero nós sempre ensinamos, porque nós hemos visto dentro de la Universal milhares de casos de pessoas que sofreram isso, sofreram o problema da infidelidade, e que causa realmente um dolor, causa realmente uma ruptura, não, entre as duas partes, e desgraciadamente genera o pior, a desconfiança, porque uma vez que houve a infidelidade, então se uma delas partes já não consegue mais confiar em la outra, ela de pronto hasta perdona o erro de la outra, mas ela não consegue mais confiar. Então o matrimônio começa a ter muitos problemas, não? Então Jesus, ele deu essa possibilidade, mas também ele mesmo, Jesus, nos mostrou através do apóstolo São Pablo, já em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor todo lo supera. Se você agarra aí e você lê este versículo que está em 1 Coríntios 13, Jesus disse assim, através do apóstolo Pablo, que o amor é paciente, é bondadoso, o amor não tem envidia, o amor não é jactancioso, não é arrogante, não é indecorosa, não se porta indecorosamente, não busca lo sujo, o amor não se irrita, o amor não toma em conta o mal recebido, o amor não se regozija com a injustiça, sino que se alegra com a verdade. Todo lo sufre, todo lo crê, todo lo espera, todo lo soporta. Ele nunca deixa de ser. Então, quando há amor entre um matrimônio, aunque aconteça essa fatalidade, porque eu chamo isso uma fatalidade, não de que uma pessoa cometa um adultério, mas o amor pode hacer-lhe vencer. Se você permite que o Espírito Santo cure primeiro suas heridas, é verdade, antes de que você possa lutar para reconstruir esse matrimônio que foi despedaçado por uma infidelidade, primeiro você vai ter que curar-se. Primeiro você vai ter que encontrar no Espírito Santo a capacidade de perdonar a la outra e também de lutar por seu matrimônio. Pero com o amor, você pode fazê-lo. Você pode lutar e conseguir recuperar seu matrimônio, conseguir fazer com que essa aliança se vuelva a unir e ser felizes. E eu repito, nós dentro da Universal temos milhares de histórias, de testemunhos de matrimônios que lograram
Pessoas que viveram realmente essa questão de que o marido foi infiel, a esposa foi infiel, pero a pessoa conseguiu com a fé, com a presença do Espírito Santo em Nédia, reconstruir seu matrimônio e reconstruir sua família. Isso é uma possibilidade, isso realmente é real, isso pode acontecer. E eu digo pode porque depende unicamente da fé da pessoa. Quando você sofre a infidelidade, você tem um dolor muito grande. É completamente compreensível. Por isso que Jesus, ele deixou essa porta aberta. É uma decisão da pessoa. Ela pode tomar a decisão de continuar ou de terminar. É uma decisão de ella. Mas nós outros, como homens de Deus, sempre vamos aconselhar aquela pessoa lute, aquela pessoa perdone, aquela pessoa trate de salvar seu matrimônio e reconstruir essa relação, porque sim é possível, e a Bíblia nos mostra que sim é possível, e os testemunhos também hablam e mostram que sim se pode. Então, se pese a que nós outros tenemos essa ensinança de Jesus, ele também quer que nós outros lutemos. Ele mesmo digo que o que Deus uniu, não lo separe o homem. Foi o mesmo Jesus que disse. Ele disse que não separe. Então, a ideia de Deus inicial é que não haja divórcio. Deus aborrece o divórcio. E está escrito que ele odia o divórcio. Porque Deus não aceita divórcio, ele não aceita a separação. Ele quer que a família esteja unida. Ele criou a família para que esta nunca se separe. Assim como Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo nunca se separam. Eles são unidos. É um único Deus. É Padre, Hijo e Espírito Santo. É uma trindade que representa um solo Deus. Assim deve ser um matrimônio. São duas pessoas, mas que biblicamente passam a ser uma sola carne. Então, a ideia de Deus inicial é que não haja separação, é que não haja o divórcio. Então, lhe aconselhamos, se você está vivendo esse dolor de uma traição, o dolor de aquela pessoa que durante toda a sua vida você lhe dedicou sua vida, você se lutou para ter essa pessoa e de pronto essa pessoa lhe isso na mala arrugada, chamémoslo assim. Nosso conselho é que você lute. Mas antes de lutar por ele ou por ella, você tem que lutar primeiro por você. Para que você primeiro tenha as forças. Para que você primeiro cure as heridas. Para que primeiro você se llene com o espírito do amor, que é o Espírito Santo. Porque uma vez que você se llene com o Espírito Santo, então você terá as condições para lutar por seu matrimônio. E você me pergunta, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas quando uno decide lutar, uno consegue. Uno consegue porque o próprio Espírito Santo, que é restaurador, que é reparador, que é sanador, que é consolador, o próprio Espírito Santo, ele hará com que sua relação, com que seu matrimônio, ele seja reconstruído. Ok? Lute. Por mais difícil que seja, não permita que seu matrimônio se acabe, não permita que seu matrimônio se destrua. Então, hoje nós terminamos aqui no podcast de hoje e você pode ver os episódios anteriores, basta que você veja aí os anteriores para que assim você possa estar aprendendo sobre este sermão del monte e assim você possa ter uma fé com bases não em ideologias humanas, nem tampouco em religião, mas em lo que está escrito. É a palavra de Deus, é o que Jesus ensina. E se nós outros seguimos as ensinanças de Jesus, nós outros teremos nossa salvação eterna. Ok? Les mando saludos. Deus les bendiga a todos e amanhã nos volvemos a encontrar com mais um podcast. Hasta amanhã.